Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. É um prazer muito grande, ao lado do professor Rafael Castelo Branco, responder a sua dúvida na área da Previdência Social. Professor Rafael, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Alerta Geral e vamos começar a nossa conversa indo a Paraíba, na cidade de Araruna. Está o Francisco Antônio, que tem a seguinte dúvida. Ele tem 56 anos de idade, 28 anos de contribuição, foi ao INSS e recebeu a informação que precisava trabalhar por mais 15 anos ou contribuir por mais 15 anos e ele quer saber se isso é verdade. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Luzenor, bom dia, Lucinha, bom dia a todos os ouvintes. Bom, na realidade, Antônio, o que acontece? Você tem 56 anos de idade e 28 de contribuição. Nas regras atuais, você iria se aposentar com 35 anos de contribuição. Mesmo que a reforma da Previdência ela seja aprovada nos termos em que ela está proposta, você não vai necessitar ter 15 anos a mais de contribuição para que possa se aposentar. Na verdade, você vai entrar nas regras de transição, que ainda estão sendo discutidas, mas a tendência é que você se aposente, mesmo com a reforma da Previdência, com mais ou menos uns 8 a 10 anos de contribuição. A resposta é boa para você, Francisco Antônio. Continue contribuindo para o INSS para garantir esse benefício. Joana, em Ibicuitinga, tem uma neta de 3 anos, há 2 anos a mãe dela faleceu e deu entrada na pensão por morte, mas o pedido do benefício foi negado. O que devo fazer, professor Rafael? Joana, tem que verificar o motivo pelo qual o INSS indeferiu o pedido. Certamente, deve ser ou pela questão da qualidade de segurado do falecido, né, no caso da falecida mãe da criança, ou eventualmente da comprovação de que de fato é filha, que aí é uma comprovação simples de fazer. Então, a depender, no caso do motivo do indeferimento, você pode recorrer tanto no INSS como eventualmente até no judiciário. Dona Maria Cícera, em Crateús, diz que tem 55 anos de idade, há 40 anos, recolhe como agricultora para a Previdência Social e ela quer saber se quando se aposentar, o filho dela, que hoje recebe o BPC, corre o risco de perder o benefício. No caso, Cícera, o seu benefício de aposentadoria, ele importando, né, na realidade, numa mudança do quadro financeiro, né, da situação socioeconômica, né, como a gente costuma falar, e é o termo que a lei utiliza, do seu filho, eventualmente, pode sim ter repercussões no cálculo do BPC. Para isso é importante você estar atenta à renda total familiar, né, daquelas pessoas que moram, no caso, com o seu filho na sua residência. Vamos responder, professor Rafael, de forma mais ampla esses detalhes sobre o BPC, porque essa resposta também é útil para milhares de pessoas que nos acompanham no Brasil inteiro. No caso da dona Maria Cícera, quando se aposentar, por exemplo, com o salário que hoje é R$1.000, quase R$1.000, nesse caso, ela aposentada, tendo filho que recebe o BPC, a criança ou o adolescente que recebe esse benefício vai deixar de receber esse pagamento? Na realidade, o BPC, por deficiência, Cícera, ele leva em consideração, além do requisito de comprovação da deficiência, né, que aí nesse caso está comprovado porque seu filho já recebe o benefício, ele leva em consideração a renda do grupo familiar, ou seja, somando a renda de todas as pessoas que moram, né, que fazem parte daquele grupo familiar, que moram naquela residência, tem que dar no máximo uma média de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Né? Então, se moram 4 pessoas, as 4 juntas tem que ser até um salário mínimo. Vamos a Aracati, Valdeci. Tenho 27 anos de contribuição como eletricista, dei entrada na aposentadoria especial, apresentei laudos que estão há 9 meses em análise e nada. Eu quero saber se tenho direito ou não e o que devo proceder. Bom, na realidade, Valdeci, essa dificuldade de análise do INSS a gente sempre tem trazido aqui no Alerta Geral uma situação nacional que a gente acredita que vai ter uma melhora, né, e na verdade já está tendo uma melhora nesses últimos dias, pelo menos. Então, o fato de estar demorando essa análise não quer dizer que o benefício vai ser indeferido. Se você tem comprovações de que, de fato, você sempre trabalhou exposto ao agente nocivo, no caso a eletricidade, né, que aí são esses PPPs, esses laudos, eu acredito que tem tudo, Valdeci, para realmente o benefício ser concedido. E você já pode encaminhar a sua mensagem para o nosso WhatsApp
085 98940 2385 ou então para a hashtag Ceará Agora ou ainda a hashtag Caminhos da Aposentadoria. Dona Maria Ivanilda está em Santa Quitéria com a seguinte dúvida. Gostaria de saber o seguinte: quando o marido trabalha de carteira assinada, a mulher pode perder o direito de se aposentar como agricultora, mesmo tendo os papéis que comprovem o seu labor rural? Na realidade, Vanilda, a gente não há nada na lei que impeça um segurado especial, no caso uma agricultora ou uma pescadora, de ter um relacionamento, eventualmente, ou ser casada com uma pessoa que tem uma profissão urbana, certo? Agora, é óbvio que um dos requisitos da comprovação do labor rural é realmente mostrar realmente que aquele grupo familiar, ele é um grupo que vive a partir da renda do campo. Se você tem todas as provas, como você falou, de que de fato é agricultora, a tendência é que você tenha, sim, o benefício concedido a partir dos 55 anos de idade, 15 anos de contribuição. Dona Cleide Fernandes em Granja, professor Rafael, quer saber o seguinte: minha tia completou 60 anos de idade, mas nunca contribuiu. Quais são os caminhos que ela deve tomar para conseguir a aposentadoria? Para aposentar, no caso, Cleide, a sua tia tem que necessariamente ter contribuído para a Previdência por pelo menos 180 meses, que é o chamado período de carência. Se eventualmente ela nunca contribuiu, como você passou, o ideal é que ela inicie as contribuições o quanto antes para que possa obter um benefício. Fora essa condição, ela só teria acesso, no caso com 65, a um benefício assistencial, também conhecido como LOAS. Quero fazer uma observação sobre essa sua resposta e a pergunta da Cleide Fernandes, porque nessa situação, professor Rafael, a gente precisa olhar para trás. Hoje, quem tem 60 anos de idade e nunca contribuiu para o INSS, não tem direito à aposentadoria. O que pode conseguir é um benefício chamado BPC, que aí vem aquela história da renda familiar que não pode ultrapassar por cada membro da família 1/4 de salário. Então, para as pessoas que estão nessa faixa etária, olhar para frente, olha, se começar a colaborar, a contribuir com 60 anos de idade, vai esperar até os 78 anos, 75 anos de idade para se aposentar. É pouca vantagem, então é melhor se prevenir logo cedo. Pergunta da Laninha em Ibaretama. Tenho um sobrinho que enfrenta problemas na audição desde criança e é preciso comprar aparelho auditivo, mas não tenho condições ou não temos condições. Ele é filho de agricultora. Gostaria de saber se nesse caso ele tem direito à aposentadoria, algum benefício? No caso, se ele nunca tiver contribuído para a Previdência, nunca tiver exercido uma atividade remunerada, por exemplo, ele realmente não vai ter condição de ter acesso a um benefício de aposentadoria. O que ele pode ter acesso, como a gente tem mencionado nas últimas perguntas, é um benefício chamado BPC, que é um benefício assistencial concedido à pessoa com deficiência, desde que comprove a deficiência e que preenche também os requisitos de renda. Lucas não diz em que cidade se encontra, mas deixa a seguinte dúvida: trabalho há 2 anos em uma cooperativa sem carteira assinada, sem férias, sem direito algum. Eu tenho direito a alguma indenização caso eu seja demitido? No caso, se você comprovar, Lucas, que, de fato, essa situação que você vivencia, existe uma natureza de vínculo trabalhista, né, você tem, sim, direito a todas as verbas tidas, né, como verbas rescisórias, como, por exemplo, o recolhimento do FGTS e com a multa dos 40%, o aviso prévio e todas as verbas típicas do contrato trabalhista. O que eu sugiro? Se você não conseguir, de uma forma amistosa com essa cooperativa, o reconhecimento desse vínculo, você eventualmente pode buscar a Justiça do Trabalho para tentar obter. Dúvida da Cíntia em Tianguá, que fala em nome do pai, que tem 59 anos de idade, e da mãe com 53 anos de idade, e ambos trabalham na agricultura, mas nunca pagaram nada. E ela pergunta o que eles precisam fazer para conseguir a aposentadoria. Cíntia, se ambos são agricultores, foram e continuam sendo agricultores, eles precisam, no caso, reunir provas, tanto seu pai quanto a sua mãe, de que de fato trabalham no campo, em regime, né, de agricultura familiar, por pelo menos 180 meses. No caso do seu pai, ele hoje tem 59, assim quando completar 60, se ele tiver essas provas, e a sua mãe quando completar 55, ambos vão sim poder aposentar-se, no caso, enquanto agricultores. Toinho Dutra, em Baturité. Eu me aposentei por tempo de contribuição há 10 anos. Ainda tenho direito a algum benefício? É possível ir procurar algum benefício depois de aposentado, professor Rafael? Na realidade, a nossa legislação não permite, Toinho, a
concessão de 2 aposentadorias. Né? Essas contribuições que eventualmente você pode estar fazendo posterior ao momento da aposentadoria, elas são tidas como contribuições ao sistema. Né? Elas não vão melhorar seu benefício. Né? Hoje a tese de desaposentação é uma tese superada, né? E, na realidade, os benefícios que você tem são benefícios bem pouco usuais, como salário família, salário maternidade, né? E o benefício, no caso, das perícias do serviço social. Vamos voltar à região da Ibiapaba, em Tianguá. A Elizabeth tem a seguinte dúvida: há 2 anos eu pago o INSS por conta própria, sendo que já contribuí por 10 anos com carteira assinada. Agora eu vou fazer uma cirurgia. Gostaria de saber se tenho direito a algum benefício. Se você já contribui há 2 anos, né, por conta própria, e 10 você já tem de carteira assinada, você já preencheu o chamado período de carência para a obtenção desse benefício. Se você, eventualmente, a partir dessa cirurgia, ficar impossibilitada de realizar as suas atividades laborativas, você pode sim vir a requerer um auxílio doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, a depender do caso. Resposta segura e boa, dona Elizabeth, dada pelo professor Rafael. Então, sucesso nessa sua cirurgia e que a senhora volte bem recuperada para continuar a vida na belíssima cidade de Tianguá, na região da Ibiapaba. Francisco Neto de Souza: trabalho no ambiente insalubre, ganho insalubridade há 24 anos e 10 meses. Tenho 45 anos de idade. Quando eu completar 25 anos de contribuição, posso pedir minha aposentadoria? O valor será integral? Já tenho direito adquirido? Bom, na realidade, muito boas perguntas, Francisco. O fato de você receber insalubridade não necessariamente quer dizer que o seu trabalho é considerado como um trabalho especial, mas ele sinaliza para isso. Então, o que eu lhe sugiro? Que você compareça junto ao RH, né, ao departamento pessoal do seu empregador, busque um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e se comprovar que o agente nocivo ao qual você está exposto durante todo esse período, ele realmente é contabilizado, ele realmente é considerado um agente nocivo que gera tempo especial, a partir dos 25 anos de contribuição, você vai poder sim realmente obter esse benefício. O benefício, ele de fato é integral, a média é 100%, né? E, obviamente, geraria o que a gente chama de direito adquirido, ou seja, você não seria prejudicado pela reforma. Dúvida do Geraldo, que está em Belo Horizonte: tenho 26 anos de profissão como motorista carreteiro e 49 anos de idade. Quando posso me aposentar? No caso, o motorista, nas regras atuais, Geraldo, você vai poder se aposentar a partir do momento que concluir 35 anos de contribuição, na modalidade atual do tempo de contribuição, que é uma das modalidades que estão sendo discutidas pela reforma, né? Ou a partir dos 65 anos de idade, você já tem condição de se aposentar. O ideal, Geraldo, é que você permaneça contribuindo para ficar mais próximo do momento da aposentadoria. Faça como o Geraldo, mande a sua pergunta de qualquer parte do país onde você se encontra para o nosso WhatsApp 085 98940 2385, ou então pela hashtag Ceará Agora, ou ainda pela hashtag Caminhos da Aposentadoria. Antônia Lourenço Quixeramobim: trabalho de carteira assinada desde 2001 e agora completo 57 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Dê uma boa resposta para a dona Antônia Lourenço, professor Rafael. Antônia, você, estando de carteira assinada desde 2001, está, no caso, completando 18 anos de contribuição. Se você tem 57 anos de idade, a modalidade mais próxima de aposentadoria é a modalidade de aposentadoria por idade, em que você, completando os seus 60 anos de idade, você já tem o tempo mínimo realmente para se aposentar. Pergunta do João Alberto, em Fortaleza. Ele diz o seguinte: tenho 58 anos de idade, 35 anos de contribuição. No dia 1º de março dei entrada com meus PPPs a fim de conseguir a aposentadoria especial. Lá no INSS me disseram ou me pediram outro PPP e eu consegui. Já fiz a solicitação. Gostaria de saber quando vai sair o resultado. Será que eu vou conseguir essa aposentadoria? João, para que você possa realmente ter acesso a uma aposentadoria especial, ou reconhecer
o período que você trabalhou como especial, são necessários de fato esses documentos, né? Eles passam por toda uma análise. O INSS ele tem um prazo institucional de 45 dias para dar essa resposta, mas que realmente ele não tem respeitado esse prazo. Então, a tendência é que você vá ter alguns meses ainda de espera, mas caso seja concedido, desde o momento em que você foi pedido, você vai ter o retroativo. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Qualquer dúvida na área da Previdência Social, você terá aqui a resposta na ponta da língua. Dúvida da Maria em Sobral. Minha amiga recebeu garantia safra 2 vezes e tirou o DAP. Só que ela mora em uma terra que não é dela, apenas planta lá. E ela mentiu, dizendo que morava lá. Queria saber se a minha amiga pode ser prejudicada e se o filho dela que recebe o PPC pode perder o benefício. Situação meio complicada aqui, professor Rafael. Complicada, sim. Na verdade, todas as informações que são prestadas, Maria, no órgão público, né, geralmente, as pessoas que estão prestando aquelas informações se comprometem com a verdade, com a veracidade daquelas informações. Se, eventualmente, o órgão tiver ciência de que as informações não são verdadeiras, ele pode, sim, gerar um problema a algum benefício que ele possa ter tido acesso, e pode, inclusive, ter repercussões até criminais. É algo bem sério, senhor. Então, essa recomendação aí do nosso professor Rafael deve ser incorporada não apenas pela amiga da Maria, mas para outras pessoas que pensam no meio do caminho em dar um jeitinho para acelerar o pedido do benefício com informações verídicas. Então, acima de tudo, a verdade, como é aqui a marca do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. José Soares, em Calcaia, trabalho há 10 anos de carteira assinada como motorista de ônibus. Quantos anos ainda tenho que trabalhar para me aposentar? Depende da modalidade de aposentadoria, José. Por tempo de contribuição, nas regras atuais, você precisa ter 35 anos de carteira assinada para que possa obter o benefício. Por idade, né, ou seja, com 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição, você também já consegue se aposentar. Você não falou a idade, no caso aqui na pergunta, mas o ideal é que você permaneça, independente da modalidade de aposentadoria, contribuindo para que, com mais tempo de contribuição, você possa ter acesso a um benefício. De Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, o Manuel Messias diz: minha irmã nunca contribuiu com a Previdência Social, tem 63 anos de idade. Gostaria de saber qual a possibilidade dela se aposentar. Muito parecida a pergunta daquela nossa outra ouvinte. No caso, para que ela possa obter um benefício de aposentadoria, Manuel, ela tem que necessariamente ter contribuído por pelo menos 15 anos. Isso na modalidade de aposentadoria por idade. Como ela nunca contribuiu, ela tem 2 possibilidades. Ou, caso ela preencha os requisitos de renda do BPC, que a gente falou mais cedo, ela lutar, né, para obter um benefício assistencial, BPC, que não é uma aposentadoria, ou, eventualmente, ela iniciar as contribuições, mesmo que tardiamente, para que ela possa estar protegida dos riscos da Previdência Social. Pergunta do Reginaldo em Pentecoste. Minha esposa tem 51 anos de idade e ela nunca trabalhou de carteira assinada e eu gostaria de pagar aquela parcela do INSS para que ela pudesse se aposentar. Porém, me disseram que não vale a pena, que é melhor esperar a idade mesmo. Qual é o melhor? O que devo fazer? Não, Reginaldo, o ideal é que ela inicie sim as contribuições, certo? Porque, na realidade, ela só vai aposentar-se se ela tiver contribuições no histórico dela contributivo, né? Então, o ideal é que você possa comparecer à agência do INSS. Se ela não exercer atividade remunerada, ela tem como se cadastrar até mesmo como uma dona de casa, Luzenor, que a gente sempre tem entusiasmado as donas de casa que acompanham muito aqui o Alerta Geral, e aí, a partir do pagamento, né, dessas parcelas no carnê, ela possa estar protegida não só de uma futura aposentadoria, mas se precisar de um auxílio-doença ou de algum outro benefício, ela vai ter proteção. Esse, Reginaldo, foi o melhor conselho que você já ouviu sobre a situação da sua esposa. Com 51 anos de idade, se ela contribuir por 15 anos, aos 66 anos de idade estará aposentada. Então não pense 2 vezes e nem
escute conversa atravessada. Esse papo firme aqui do professor Rafael Castelo Branco é o melhor caminho para para a aposentadoria da sua esposa. Araújo não disse em que cidade se encontra, mas diz o seguinte: sou vigilante, gostaria de saber se qualquer um que trabalha na minha categoria pode se aposentar com 25 anos de contribuição, ou essa reforma mudou alguma coisa? Por enquanto não. Não, por enquanto não, Araújo. A aposentadoria especial, ela continua com os mesmos requisitos. Então, no caso, você tendo comprovação, por exemplo, de que é um vigilante armado, você com 25 anos tem, com as devidas comprovações, direito, sim, a uma aposentadoria especial. Professor Rafael Castelo Branco, Silvânia Bezerra, em Limoeiro do Norte, tenho 56 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Tá perto. Tá bem perto. No caso, por idade, Silvânia, você se aposenta daqui a 4 anos, né? Você vai ter 60 anos de idade como trabalhadora urbana. Por tempo de contribuição, que aí acaba sendo mais interessante para você, você consegue se aposentar com mais 5 anos de contribuição. Então, o ideal, Silvânia, é continuar contribuindo, até porque você já está, como o Luzeno mesmo falou, está perto do momento da aposentadoria. Bem pertinho de Limoeiro do Norte, em Russas, a Luana faz o seguinte relato, professor Rafael. Meu pai é agricultor, só que nesse meio tempo, sem a quadra chuvosa, ele fez alguns bicos, como, por exemplo, cortar olho de carnaúba. Um dia a fiscalização do trabalho foi chamada, pois ele e os demais estavam trabalhando sem carteira assinada. A dona da propriedade assinou a carteira do meu pai, porém com informações erradas. Lá tinha que ele ganhava R$1.000 e que o período era de 3 meses, mas era só de 1 mês. Gostaria de saber se isso pode prejudicá-lo na hora de pedir a aposentadoria. Ele já tem 52 anos de idade. Pode sim, Luana. Na realidade, para o histórico dele na Previdência, vai contar todo o histórico dele laborativo, né? O tempo que ele eventualmente ele teve de reconhecimento desse vínculo. Se eventualmente ele trabalhou um período, né? E na carteira consta um período menor, o que vai valer, na verdade, é o período que for reconhecido na sua carteira. Francisquinha, também em Russas, eu sou aposentada por invalidez, meu marido é viúvo. Eu gostaria de saber se nós corremos o risco de perder o benefício da aposentadoria quando nos casarmos. Não, na realidade não há nenhum problema, certo? Eventualmente, seu esposo ele pode sim manter uma pensão por morte, independente de contrair ou não um novo casamento. Maria, também não disse em que cidade se encontra, mas vamos à pergunta. Marina, tenho 56 anos de idade e nunca paguei sindicato nem previdência social. Gostaria de saber o que devo fazer ou o que vou ter que fazer para me aposentar com as novas regras da aposentadoria. 56 anos de idade é uma situação também meio complicada, né, professor Rafael? Complicada, Marina, porque para que você possa aposentar-se, independente da reforma da Previdência, você vai ter que comprovar pelo menos 15 anos de contribuição, né? Ou, no caso do trabalhador rural, comprovar, como o pescador também, o tempo de trabalho, né? O tempo do exercício como trabalhador do campo ou até mesmo como pescador. Então, o ideal é que você inicie as suas contribuições ou, caso seja uma trabalhadora rural ou pescadora, realmente reunir provas desse trabalho. Vamos voltar à cidade de Russas. Maria Aparecida, meu irmão, fez uma perícia com o médico do INSS e ele concedeu 4 meses. Gostaria de saber o que ele deve fazer depois desse período. Tem que fazer novos exames? Isso, ele tendo comprovações, Aparecida, que eventualmente durante esses 4 meses ele não recuperou a condição para o trabalho, ele pode entrar com pedido de prorrogação. É um requerimento que é feito via 135, ele liga para o 135, pede para fazer uma nova perícia e esse período de 4 meses ele pode sim ser elastecido. Marlene está no Eusébio e a resposta a ser dada pelo professor Rafael a esse questionamento da Marlene vai servir para milhares de pessoas que trabalham na área rural. Eu contribuí para o Sindicato Rural. Gostaria de saber se devo continuar mesmo com essa nova reforma. As novas regras irão mexer com os agricultores, ou seja, ela quer saber se deve continuar contribuindo para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Isso, essa contribuição, Marlene, que você faz ao sindicato não é uma contribuição previdenciária, é uma contribuição no sentido de fortalecer o trabalho
né, dos sindicatos. Os agricultores eles foram excluídos dessa proposta de reforma da Previdência. Então, mesmo que a reforma venha a passar, o ideal é que você continue juntando provas, se quiser continuar contribuindo também para o sindicato, para que quando você alcance a idade de 55 anos, você possa ter acesso realmente a uma aposentadoria. Será que essa resposta valeu também para Maria em Acopiara, que tem 35 anos de idade, é agricultora e quer saber como contribuir para a Previdência Social, professor Rafael? Se você é uma agricultora familiar, ou seja, você vive basicamente do que produz, né, no caso, o ideal é que você tenha documentos que possam comprovar esse exercício agrícola, como, por exemplo, declaração escolar, em que conste, por exemplo, na documentação dos seus filhos que de fato é agricultora, certidão de casamento constando que você de fato é agricultora, notas e recibos de aquisição de materiais agrícolas, comprovações de participação em programas do governo, todos esses documentos eles são aptos a comprovar que de fato você trabalha no campo. Maria Ana, em Santa Quitéria, 54 anos de idade, 22 anos de contribuição, funcionária pública e já quer saber sobre o tempo que ainda terá pela frente para se aposentar. 22 anos de contribuição e 54 anos de idade, né? Está fazendo o dever de casa. E está fazendo sim. Na verdade, Maria, o que ocorre? Você está mais próxima realmente de uma aposentadoria por idade. O primeiro ponto é verificar se no seu município, em Santa Quitéria, se você está contribuindo para um regime próprio do município ou se eventualmente para o regime geral no INSS. Se for para o regime próprio, tem as regras próprias, né? Mas se for no regime geral, ou seja, você estiver contribuindo para o INSS, você está bem próximo, no caso, a 6 anos de uma aposentadoria por idade ou a 8 anos de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Denise, em Pernambuco, professor Rafael, diz que tem 64 anos de idade, mas apenas 4 anos e 9 meses de contribuição. E ela quer saber se pode se aposentar pelo LOAS. Vou fazer uma cirurgia no dia 8 de outubro. Tenho direito a algum benefício? Pergunta a dona Denise. Isso, Denise. Saudações a todos os pernambucanos, né? Que cada vez mais têm comparecido aqui. As dúvidas, né? Bom, na realidade, Denise, o LOAS, né, o BPC, também conhecido, ou Amparo Social, ele não é uma aposentadoria, certo? Ele é um benefício assistencial que você comprovando o atendimento aos critérios, né, ou seja, a idade de 65 anos, no caso que você perguntou, e ter pelo menos ter uma renda familiar mensal de até 1/4 de salário mínimo por pessoa desse grupo familiar. Se você preencher o requisito de renda e a partir do momento que você tiver os 65 anos de idade, você pode sim ter acesso a um BPC, muito embora só tenha 4 anos e 9 meses de contribuição. Oraides, em Icó. Minha esposa foi professora por 23 anos em Pernambuco. Ela tem mais de 180 contas pagas ao INSS. Deu entrada na aposentadoria com 60 anos de idade, mas ainda não saiu. Dizem que falta carência. O que ela deve fazer? Se ela tem comprovação, Oraides, que ela tem pelo menos 180 contribuições ao INSS, ela já teria sim concluída a carência. Então, eventualmente, o que pode estar acontecendo? Alguma dessas, vamos dizer, dessas contribuições, ou algumas delas, não devem estar sendo contabilizadas. O ideal é reunir as provas dessas contas pagas, né, como você falou, dessas contribuições ao INSS, e a partir do momento que você comprovar que tem 180, você pode, ou na esfera administrativa, por meio de um recurso, ou na esfera judicial, ou seja, por meio de um advogado ou de um defensor da sua confiança, ter acesso, sim, a um benefício de aposentadoria sua esposa. Você que se encontra em qualquer parte do Brasil, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 989 40 2385. Agora eu vou acelerar o passo aqui com o professor Rafael, porque são dezenas e dezenas de mensagens e o tempo vai voando. Elival, Viana e Eusébio, gostaria de saber se porteiro e vigilante podem requisitar aposentadoria especial, mesmo não trabalhando armado, ou somente quem trabalha armado pode ter esse direito? A questão de trabalhar armado fica mais evidente que realmente está exposto a agentes nocivos, até por questão de segurança. Mas se eventualmente, mesmo não trabalhando armado, você comprovar de que trabalha realmente exposto a agentes nocivos de natureza química, física, biológica, ergonométrica, você pode sim ter acesso a esse benefício, independente de estar armado ou não. O Francisco, em Fortaleza, tem 61 anos de idade, 19 anos de contribuição e quer saber se já pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Nas regras atuais, Francisco, aguardar pelo menos os 65 anos de idade para realmente obter o benefício. Antônio, em Russas,
Tenho aposentadoria por invalidez há 7 anos. Eu fiz uma perícia no ano passado e acho que respondi uma pergunta indevida, pois disse que ainda trabalhava na agricultura. Agora, nesse ano, passei a receber meio salário. Gostaria de saber o que devo fazer. Primeiro ponto, verificar, Antônio, se o seu benefício, qual é a situação do seu benefício. Você pode ter tido o seu benefício convertido para um auxílio acidente, ou você pode estar perdendo o seu benefício de aposentadoria por invalidez de maneira paulatina. Que você possa se dirigir ao INSS, verificar a situação do seu benefício e, eventualmente, apresentar um recurso ou no INSS ou até mesmo levar na justiça para ter o valor restabelecido por completo. E nesse caso é mais um exemplo como a informação inverídica pode prejudicar quem a fornece. Ele disse que deu uma informação que ainda trabalhava na agricultura. Se está aposentado por invalidez, não pode trabalhar. Exatamente. Márcio, em Fortaleza, ele sofreu um infarte, tem hérnias cervicais e lombares, hoje está com 39 anos de idade e 10 anos de contribuição e quer saber se tem direito a algum benefício do INSS. Se essas situações de saúde elas comprovarem que você não tem condição para trabalho, você pode sim ter acesso, caso você contribua para a Previdência, né, que no caso você tem 10 anos de contribuição, você pode ter acesso ou a um auxílio-doença ou a uma aposentadoria por invalidez. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Estamos com o professor Rafael Castelo Branco, que vai responder agora a pergunta da Francisca Silva em Ocara. Ela diz, professor Rafael, que tem 2 irmãos agricultores que são aposentados por invalidez. No ano passado, eles passaram pela Operação Pente Fino. E ela pergunta, gostaria de saber se com essa reforma eles vão passar novamente pela Operação Pente Fino. São 2 coisas distintas. Na realidade, o que acontece, Francisca? O INSS ele pode, a qualquer momento, revisar os seus próprios atos. Então, ele pode fazer esse tipo de operação. Hoje, nós estamos em meio à Operação Pente Fino, mas, eventualmente, outras operações, pelo menos é o que tem sido prometido pelo INSS, irão acontecer no decorrer dos próximos anos e, eventualmente, ele pode, sim, vir a ser novamente convidados. Dona Maria Eugênia está em Barreira, diz que sofre com distúrbio bipolar, labirintite e osteoporose e teve o benefício cortado, o auxílio-doença, em 2017. Hoje, com 44 anos de idade, completados no mês de outubro, a serem completados no mês de outubro, ela quer esse benefício de volta. O que fazer, professor Rafael? Se você tiver comprovações, Maria, de que de fato você permanece incapacitada desde 2017, você tem que reunir essas provas, documentos médicos, laudos, exames, atestados, e você pode, provavelmente por meio de um advogado ou de um defensor público, né, aí da sua confiança, vir a buscar na justiça o reconhecimento, né, desse seu direito. A Vilma, em Sobral, diz que tem uma filha especial que recebe o benefício e quer passar para o nome dela, mas o esposo diz que não pode. O que devo fazer para passar o benefício para o meu nome? Tire essa dúvida, acabe com essa discórdia aqui. Ora, a Vilma diz que quer passar, o marido dela diz não pode passar. Qual é o caminho verdadeiro para o entendimento aqui, professor Rafael? Na realidade, Vilma, você está, na verdade, só como uma responsável, no caso, pelo recebimento, pela percepção desse benefício, tendo em vista até o fato da sua filha ser como você comentou, né, uma filha especial, né? Então, eventualmente, você pode mudar o responsável por esse benefício, o representante, para uma outra pessoa. Agora, o benefício ele vai sempre ser de titularidade da sua filha, que é quem tem, de fato, a detenção desse direito. Santini, em Hidrolândia, com 27 anos de contribuição e 53 anos de idade, funcionária pública, quer saber se pode se aposentar quando completar os 30 anos de contribuição. Poderá sim, independente de ser um tempo, se você contribuir para um regime geral ou para o regime próprio, né, do seu município, geralmente todos esses regimes eles contemplam a aposentadoria a partir dos 30 anos de serviço ou de contribuição. Robson, em Russas, tem 27 anos de idade, há 16 sofre com diabetes. Ele deu entrada em um pedido de benefício em 2012 e o benefício foi negado. E ele quer saber se agora, dando entrada nesse benefício, vai receber esse pagamento pelo INSS. Depende do que for decidido
pelo magistrado. Né? É óbvio que desde 2012 não será, tendo em vista que o entendimento do judiciário é que você só tem condição de cobrar os últimos 5 anos daquele benefício. Então, comprovando que você tinha que receber esse benefício já desde 2012, provavelmente você vai receber somente os últimos 5 anos. Dúvida e angústia da dona Maria de Fátima em Itauá. Tenho 30 anos de carteira assinada e 55 anos de idade. Fui ao INSS e eles me disseram que eu tinha 29 anos de contribuição, argumentando que a empresa, por ter falido, não registrou meu ofício. Se a empresa der baixa na carteira e fechar os 30 anos, eu posso pedir a aposentadoria? A pergunta da dona Maria de Fátima de Itauá. Sem dúvida, Maria. Você realmente confirmando, né, que tem os 30 anos de contribuição por elementos de prova, independente de a empresa ter ou não contribuído esse ano que o INSS está alegando, você vai sim ter acesso a uma aposentadoria, tendo em vista que você não pode ser responsabilizada pelo fato do seu empregador não ter recolhido corretamente o seu tempo de contribuição. O Raimundo quer saber, professor Rafael, o que fazer diante da decisão do INSS que negou o benefício. Ele recorreu, foi por meio de um advogado e ele quer saber o que fazer, como esperar, vai demorar quanto tempo para sair esse benefício? No caso, os recursos administrativos na esfera do INSS, eles também têm demorado bastante, têm passado da média que o INSS costumou trabalhar durante esse período. A ideia é que, se você não quiser aguardar a resposta desse recurso do INSS, você pode verificar junto, né, ao seu advogado, ao seu defensor, a possibilidade de já ir para a justiça, né? Mas isso depende muito do caso, depende muito da documentação que você tem e, obviamente, o seu advogado é o mais indicado, porque tem acesso a esses documentos acerca do melhor caminho. Sou apenas junto com a minha esposa há 20 anos. Nós não somos casados, eu pago o INSS dela e o meu. O meu é de microempreendedor individual e o dela de 11%. Caso um de nós venha a falecer, o outro tem direito à pensão por morte? Essa dúvida é do José Manuel de Carvalho, em Fortaleza. Sem dúvida, José. Tendo em vista que ambos, independente da forma de vínculo previdenciário, ambos estão figurando na qualidade de segurados, né? Vocês estão segurados e o risco morte é um dos benefícios que está preconizado por esse sistema. Então, vindo realmente ao óbito, o que a gente torce que demore bastante, vindo um de vocês dois a óbito, sem dúvida o outro tem sim acesso a uma pensão. Dúvida de Navegantes Alves em Granja. A pergunta é meio longa, mas vou fazer questão aqui de registrar, Navegantes, para o professor Rafael te dar uma resposta que a tranquilize. Tenho 30 anos de idade, comecei a contribuir em 2008, ou seja, aos 18 anos de idade. No entanto, essas contribuições eram feitas pelo regime da CLT. Contribuí como seletista por 4 anos até o ano de 2012. De 2013 para cá, passei para o regime estatutário. Sou servidora pública municipal efetiva, exerço a função de agente comunitário de saúde, recebo insalubridade e pertenço à única categoria na área de saúde com piso salarial. Com 30 anos de idade e 11 de contribuição, gostaria de saber se pela nova Previdência, meu regime de aposentadoria especial será mantido e com esse cálculo, com quantos anos me aposento? Bom, primeiro ponto, Navegante, muito bem construída a sua pergunta. É bom verificar se no seu município você contribui para um regime geral de previdência ao INSS, que aí você tem previsão, por exemplo, de aposentadoria especial, ou se não, se eventualmente você contribui para um regime próprio do município, que aí tem as regras próprias de cada regime, certo? A tendência é que, se você recebe insalubridade, tendo comprovação realmente de exposição a esse agente nocivo, é que você realmente tem acesso à aposentadoria especial, que será mantida mesmo caso a reforma da Previdência ela venha a ser concretizada. Uma informação importante é que esse período que você contribuiu por 4 anos antes de ser estatutária, ele eventualmente ele pode ser o que a gente chama na prática de averbado, né, no seu período, caso você esteja contribuindo para um regime próprio. Então, respondendo a sua pergunta, a depender do regime que você está vinculado, mas caso seja no regime geral, você provavelmente iria aposentar-se com 25 anos de contribuição. Ao final dessa resposta, professor
Rafael Castelo Branco, e também na mensagem a Navegantes Alves diz o seguinte: desde já agradeço pela atenção e ratifico a importância do programa para a nossa sociedade. Sou ouvinte cativa nas manhãs da Liberdade FM. Valeu, navegantes, a todos de Granja, o nosso grande abraço. Maria do Carmo Silva, em São Benedito, tenho 56 anos de idade e nunca contribuí com nada. Será que eu me aposento? No caso, tem que iniciar as contribuições, né? Para que você possa obter o benefício de aposentadoria, tem que necessariamente contribuir, tendo em vista que o sistema previdenciário é um sistema contributivo. Pergunta que chega pelo Facebook, Antônia Oliveira. Tenho 15 anos de contribuição sindical, fiz 4 salários maternidades. Eu posso me aposentar? Quando ela fala sobre fez 4 salários de maternidade, no caso aqui ela recebeu 4 salários de maternidade, não é, o professor Rafael? Provavelmente ela deve estar falando de que ela é de fato agricultora, Antônio. Você sendo agricultora, tendo já recebido 4 salários de maternidade como agricultora, demonstra que o INSS por 4 vezes se convenceu de que de fato você é trabalhadora do campo, que você de fato é o que a gente chama de segurada especial, certo? Então, se você tem esses 15 anos de contribuição, né, ou seja, de comprovação de labor no campo. Se você tiver pelo menos 55 de idade, consegue sim aposentar-se. Cleide Oliveira, em Boa Viagem, tenho uma pensão por morte, 49 anos de idade. Quero saber se eu corro o risco de perder esse benefício diante das mudanças do governo. De jeito nenhum, Cleide. Você tem o que a gente chama de direito adquirido. Então, independente da forma que venha a ser aprovada a reforma, se é que vai ser realmente aprovada, a tendência é que vocês tenham o seu benefício mantido, tendo em vista que o direito já é seu. Dúvida também que chega pelo Facebook do Alerta Geral. Feliciana Feitosa, eu e o meu companheiro recebemos benefício social e estamos pretendendo casar no civil. Será que tem algum problema? Esse benefício social, se for o BPC, se eventualmente ficar comprovado, né, que vocês tiveram uma mudança do quadro social, ou seja, que a renda passa do limite que o BPC preconiza, que é 1/4 de salário mínimo por pessoa, pode sim vir a um desses benefícios ser realmente cancelado. Francisco Lira Messias, em Ipueiras. Eu quero saber se tenho direito à minha aposentadoria, porque minha esposa é funcionária pública e eu agricultor. Tem algum inconveniente, incompatibilidade aqui, professor Rafael? No caso, assim, ele vai ter que comprovar, Francisco, que de fato você é agricultor. Né? Isso você vai ter que ter provas, né, documentais de que de fato exerce o trabalho no campo, tem que mostrar propriedade no momento da entrevista de que realmente sabe como vem trabalhar, né, vem a trabalhar como agricultor. E aí o fato de você ter uma esposa funcionária pública, pela lei, não há nenhum impedimento. Você pode sim ter acesso a uma aposentadoria, agora tudo vai depender das provas. Dora Salles está na localidade de Lagoa do Mato, em Itatira. Mudou a idade dos agricultores para a aposentadoria? Resposta bem rápida, professor Rafael. De jeito nenhum. Continua tudo da mesma forma. Antônia Salles, pelo Facebook, eu tenho 52 anos de idade e 31 anos de contribuição. Será que posso me aposentar? Ainda está longe. Nas regras atuais, 52 de idade e 31 de contribuição mulher, já tem sim, Zenô. Tendo visto 52 anos de idade. E 31 de contribuição. Que aí, no caso, pode se aposentar na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo em vista que você já tem mais do que os 30 anos que a lei realmente determina. Agora, tem um ponto importante. Se a senhora continuar contribuindo por pelo menos mais um ano, a tendência é que a senhora consiga, 1 ano e meio, na verdade, a tendência é que a senhora possa conseguir uma aposentadoria integral na Fórmula 8696. A Antony Claire Clarentino, em Mombaça, quer saber quais direitos tem o esposo dela, que hoje está com 58 anos de idade, 30 anos de contribuição para o sindicato, foi operado 2 vezes e tem hérnia de disco no pescoço. O que é que ele pode fazer, professor, para ter algum benefício? Ele tem direito a algum benefício? É a primeira pergunta da dona Antony Claire. Essas situações de saúde, se for comprovado que não tem condição realmente de exercer o seu trabalho como agricultor, ele pode ter acesso ou a um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, né? Tendo em vista pelo tempo que ele já está contribuindo e pelas provas que você realmente diz que ele já possui. Caso ele queira se aposentar por idade, seria realmente a partir dos 60 anos. Pergunta na área trabalhista, Samarone Xavier, em Camucim. Estou recebendo loas e tenho uma ação de reintegração nos Correios do Ceará. Demissão não reconhecida pelo TST e TRT 7ª Região Ceará. Posso ser reintegrado aos Correios mesmo com esquizofrenia? O que fazer? Sou concursado em São Paulo e fui demitido por justa causa indevida.
depressão e atestado médico? No caso Samarone, tudo depende das decisões que o processo vier a ter. Né? Se for determinada a reintegração pelo judiciário, você vai passar por uma perícia no âmbito do empregador, e se ficar comprovado que essa situação de saúde hoje não permite que você seja reintegrado, certamente será informado no processo e o juiz vai ter que se pronunciar. Do Ezequias Gomes Crato, tenho 50 anos de idade e 32 anos de contribuição, já quero a aposentadoria, tá na hora, professor? Ainda não, Ezequias, o ideal é que você continue contribuindo com 35 anos de contribuição nas regras atuais, você vai sim ter acesso. E dona Francisca Lúcia, em General Sampaio, diz que completou 60 anos de idade e contribuiu por 18 anos como vereadora, é aposentada com salário mínimo. Tem direito a outra aposentadoria? A outra não. Se já é aposentado, infelizmente, Lúcia, o entendimento do Supremo foi de que, de fato, você não pode renunciar a essa aposentadoria que já possui para obter outra. Sandra de Souza, tenho 59 anos de idade. Quando e quais condições preciso para me aposentar? Você com 60 anos, Sandra, se comprovar pelo menos 15 anos de trabalho no campo, sem dúvida, você vai ter acesso a uma aposentadoria. Quero também os seus cálculos, professor Rafael, para o Zé da Empada, em Nova Russas, que tem 54 anos de idade e 20 anos de contribuição. No caso, a forma mais próxima de aposentadorias é a partir dos 65 anos de idade, né, você já tem um tempo mínimo de contribuição, no caso, o tempo de carência. E para o Francisco Alves Freitas, que mandou a pergunta pelo Facebook, com 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Falta, no caso, apenas 5 anos de contribuição. Continue contribuindo, a partir dos 35 anos, você vai sim ter acesso a uma aposentadoria. Francisco. De Aracoiaba, o relato da Maria Lourdes Santos, tenho 58 anos de idade e contribuí 17 anos com o Sindicato Rural. Sou agricultora. Quando completei 55 anos de idade, fiz meu pedido da aposentadoria, só que o benefício foi negado. Coloquei no INSS no dia 20 de março, mas até agora nada, nenhuma resposta. No caso é aguardar, né, Maria? A tendência é que nos próximos meses você já tenha uma resposta. Caso seja indeferido, ou seja, caso não seja concedido, você pode buscar até a justiça por meio de um advogado ou um defensor público. Silvia Falcão, em Pacajus, diz que o marido é aposentado, é trabalhador, é agricultor. Ela já é aposentada por tempo de serviço e ela quer saber se o esposo, como agricultor, tem direito à aposentadoria. Tem sim, desde que ele comprove, Silvia, que tem no mínimo 60 anos de idade e 15 anos de trabalho no campo. A dona Rosângela Campelo, ela diz que trabalhou durante 15 anos na prefeitura, tem mais 15 anos como agricultora e aos 60 anos quer saber se pode se aposentar. Pode se aposentar, no caso, inclusive há a possibilidade de aposentadoria que a gente chama de aposentadoria híbrida, quando você soma o tempo de trabalho urbano e como rural. Então, o ideal é que você possa, sim, se socorrer do INSS para obter o benefício de aposentadoria. Pelo Facebook, a dúvida encaminhada do Arnaldo Mariano. Eu completei 60 anos de idade em julho. No emprego atual, tenho 31 anos de serviço, mas tenho outras assinaturas que, somadas, talvez, de uns 4 anos. Será que posso requerer mini aposentadoria? Se somadas essas assinaturas tiver o mínimo de 4 anos, você vai, sim, ter condição de aposentar-se. Cormília Souza Betânia, em Croatá. Gostaria de saber se quem recebe pensão por morte e paga R$ 110 de INSS tem direito a se aposentar aos 55 anos de idade. Na verdade, só tem direito à aposentadoria com 55 anos de idade a mulher agricultora ou a mulher pescadora, ou seja, a mulher segurada especial. Fora essas condições, realmente a mulher urbana ela tem que aguardar pelo menos até os 60 anos de idade para que possa aposentar-se. E para a dona Iracema Lopes, que mandou a pergunta, esqueceu de dizer em que cidade se encontrava, com 55 anos de idade e 25 anos de serviço, trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Ela já pode dar entrada no pedido de aposentadoria, professor Rafael? A única possibilidade, Iracema, de você aposentar-se com esses 25 anos de contribuição é se você comprovar que essa atividade que você mencionou, você realiza mediante exposição a agentes nocivos, de natureza química, física ou biológica. Fora dessa condição, realmente você tem que completar pelo menos mais 5 anos de contribuição para que possa aposentar-se. E no caso do Aldísio Ferreira, de Fortaleza, com 58 anos de idade e 20 anos de contribuição? A forma mais próxima ao Aldísio é completar pelo menos 65 anos, que aí você teria como aposentar-se por idade.
Também em Fortaleza, agora a dúvida de Zenir Brito, foi costureira, tem 59 anos de idade, 17 anos de contribuição. Pelos cálculos dela, faltam 8 meses para completar 60 anos de idade. E quer saber se em 2020 pode dar entrada e receber a boa notícia do INSS? Nas regras atuais, você teria condição, sim, de aposentar-se na modalidade de aposentadoria por idade, assim que quando completar, de fato, os 60 anos. Dona Francisca Alves diz que passou por uma cirurgia em 2002, conseguiu o auxílio-doença em 2010, está hoje com 56 anos de idade e quer saber se já pode ter a aposentadoria. Nesse caso, seria a transformação do auxílio-doença em aposentadoria, professor Rafael? Sem dúvida. Para isso, a senhora teria que comprovar de que, de fato, a sua incapacidade ela é total, mas permanente, ou seja, que você não tem condições previsíveis de voltar ao trabalho. E aí, nesse caso, o seu benefício de auxílio-doença seria, sim, convertido numa aposentadoria por invalidez. A dona Isanete Souza, com 60 anos de idade, a serem completados em novembro e 20 anos de contribuição, quer saber como proceder para dar entrada no pedido de aposentadoria. No caso, você pode se dirigir até o INSS, entrar em contato pelo 135 ou fazer um agendamento na internet, no site da Previdência Social, e aí vai ser designado um dia e os documentos necessários para que você possa obter o benefício de aposentadoria. Rosidete Falcão, em Pacajus, tem 58 anos de idade, recebe uma pensão por morte. Ela quer saber se pode se aposentar por idade quando chegar aos 60 anos de idade. Desde que você tenha preenchido a carência dos 15 anos, você vai ter, sim, condição de aposentar-se. Francisco Brito, Antônio Diogo, Redenção. Eu tenho 61 anos de idade, 18 anos e 8 meses pagos, 11 anos como autônomo e 7 anos de carteira assinada. Quero saber se já tenho direito a pedir a aposentadoria. Com 18 anos e 8 meses ainda não, Francisco. O ideal é que você permaneça realmente contribuindo e aí a partir dos 65 anos de idade você vai ter sim a condição de aposentar-se. Mas nesse caso o que pesa mais para ele é a falta de idade, porque tempo de contribuição ele já tem aqui, professor? Isso, ele já tem um tempo mínimo, tendo em vista que a lei ela é clara, no sentido de pedir apenas 180 contribuições, no caso 15 anos. Como ele já tem quase 19, ele já preenche sim um tempo mínimo de aposentadoria. Silvia Maria tem 25 anos de carteira assinada e 53 anos de idade. 25 carteira assinada e 53 de idade. O ideal, Maria, é que você permaneça contribuindo por mais 5 anos para que possa ter direito ao benefício. A dona Marilene Oliveira, ela também não fala em que cidade se encontra, ela diz que tem, professor Rafael, o esposo com 64 anos de idade, contribuiu como taxista e quer saber se ele pode pedir a aposentadoria. No caso, com 64, ele só se aposentaria caso ele tivesse pelo menos 35 anos de contribuição. A partir dos 65, ele vai poder aposentar-se por idade, desde que ele tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Marilândia Ferreira, em Aurora, tenho 53 anos de idade, ela diz que é operada do coração, sofre com osteoporose na coluna e tem prova que é agricultora, mas deu entrada no pedido de aposentadoria e o INSS negou. O que ela precisa fazer? 53 anos, tem prova que é agricultura. Bom, o primeiro ponto é verificar, Marilândia, qual foi o motivo do indeferimento. Foi pelo fato de que não ficou comprovado que de fato é agricultora ou foi porque realmente essas situações de saúde não justificaram um auxílio-doença? A depender do motivo da negativa do INSS, o ideal é que você possa recorrer ou no INSS ou na justiça por meio de um advogado ou de um defensor público. Neide Costa diz que é pensionista desde 2012, recebe um salário e tem 52 anos de idade. O esposo faleceu e ela quer saber se tem direito à aposentadoria por idade sem contribuir para o INSS. Sem contribuir, não. Na verdade, para que você possa ter acesso a qualquer das aposentadorias, você tem que necessariamente ter contribuído. Se você tem 52 anos de idade, mas nunca contribuiu, você vai manter a sua pensão, mas não vai ter acesso a uma aposentadoria, a não ser que inicie as suas contribuições a partir de agora. Raimunda Silva, em Guaraciaba do Norte, tem 37 anos de idade e é aposentada por invalidez e quer saber se continua com esse benefício mesmo com as mudanças que estão a caminho na reforma previdenciária. Sem dúvida, continua assim, Raimunda. Agora, eventualmente, você pode vir a ser chamada pela Operação Pente Fino a fazer uma nova perícia, comprovando que permanece inválida, sem dúvida, vai manter o benefício.
No interior do Ceará, a dona Raimunda Duarte diz que com 55 anos de idade deu entrada no pedido de aposentadoria agora, no dia 13 de agosto, e quer saber quando chegará a resposta do INSS. Vai demorar um pouco, né, professor Rafael? Vai demorar, o INSS ainda está apreciando requerimentos que foram feitos ainda no começo do ano. Então vai demorar um pouquinho, mas sem dúvida você vai ter resposta. Maria Souza pergunta, o marido tem 58 anos de idade, 20 anos de contribuição, com 60 anos de idade pode se aposentar? Sim, se ele comprovar realmente que é pescador, como você mencionou, sem dúvida ele vai ter acesso a uma aposentadoria por idade. Carlos Alberto, tenho 12 anos de contribuição, sofro com diabetes, quero saber se posso entrar com pedido de aposentadoria. A única forma, Carlos, para você ter acesso a uma aposentadoria com 12 anos de contribuição seria a aposentadoria por invalidez, e isso depende muito do seu quadro clínico. E casos de diabetes podem garantir a aposentadoria ou auxílio doença, professor Rafael? Em geral, não. Né? Em geral, tem muitas pessoas que conseguem conviver diariamente com a diabetes e exercer as suas atividades laborativas. Agora, a depender do caso, se for um caso mais grave que impeça realmente aquela pessoa de realizar o seu trabalho, sem dúvida, pode sim ter acesso a uma aposentadoria por invalidez. Seria o caso do Francisco Vieira, que está em Pedra Branca, tem 49 anos de idade e 12 anos de trabalho com recolhimento ao INSS. Tem 5 hérnias de disco e ele quer saber se tem direito a essa aposentadoria. Tudo depende realmente dos exames, Francisco. Você tendo exames, laudos médicos e outras comprovações de que, de fato, essas hérnias de disco, né, essas múltiplas hérnias, elas impedem você de realizar suas atividades, pode sim ter acesso realmente a uma aposentadoria. Agora, tudo depende realmente do que for analisado pela perícia. Elsa, em Santa Quitéria, tenho 47 anos de idade, sou agricultora, vivo doente e não posso mais trabalhar na roça. Tirei 5 meses de auxílio-doença, mas o pedido foi indeferido e está na justiça há mais de um ano. Eu quero saber se um dia eu vou receber esses atrasados. Tudo depende no caso do juiz. Pode sim receber atrasado. Se for comprovado no âmbito do processo que você estava realmente incapacitada desde o momento em que solicitou lá na justiça, né, solicitou lá no INSS, o juiz geralmente ele determina o judiciário o pagamento de todos os atrasados. Maicon Douglas, também em Santa Quitéria, ele diz que fez 55 anos de idade em maio, está conseguindo ajeitar uns papéis e umas provas. Será que é possível eu me aposentar com essas provas? O que fazer para dar entrada no meu aposento, na minha aposentadoria? Pergunta no perfil de trabalhador rural aqui, né, professor Rafael? Sendo trabalhador rural, também entendo isso, Luzenor. Maicon, você sendo trabalhador rural, para que você possa se aposentar, tem que ter a idade mínima de 60 anos. Então, você tendo essas provas de pelo menos 15 anos e já tendo 60 anos de idade, sem dúvida, consegue se aposentar. Com 55, ainda não. Dona Alzenia, em Juazeiro do Norte, diz que toma muitos medicamentos, inclusive remédios controlados, e ela quer saber se tem direito a algum benefício. No caso, para auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, tem que necessariamente ter contribuído. Né? Caso nunca tenha contribuído para a Previdência, poderia ter acesso a um BPC por deficiência. Agora também teria que ter a comprovação, além das comprovações médicas, né, nessa questão dos medicamentos, ter as comprovações de renda, que é uma pessoa que necessita realmente de amparo do Estado. Mais uma dúvida agora da dona Antônia em Jucás. Quero saber se quem paga o sindicato e é agricultora pode mesmo se aposentar. Como eu sempre tenho diferenciado, a contribuição que é feita para o sindicato é uma contribuição, vamos dizer assim, de apoio à categoria. Ela não é uma contribuição previdenciária. Se de fato você tem provas de que trabalha no campo por pelo menos 180 meses no seu histórico de vida, você tem sim direito a uma aposentadoria, desde que tenha a idade mínima, no caso da mulher, de 55 anos. Vamos voltar à região metropolitana de Sobral. Em Massapê está o Joaquim Neto, 60 anos de idade, 21 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso aposentar ou pedir a minha aposentadoria e quantos % de salário de carteira irei receber? No caso, a modalidade mais próxima é com 65 anos de idade, certo? E se você não fizer mais nenhuma contribuição, você aposentaria com 65 anos de idade, nas regras atuais, com 91% das suas médias, dos maiores salários que você teve de 94 para cá. Você acompanhou o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelas nossas 28 emissoras que nos retransmitem no interior do Ceará, a partir da FM 104.3 na Grande Fortaleza e também pelas redes sociais do Ceará Agora. Você pode deixar a sua pergunta porque a nossa produção está em plena atividade aqui na redação para anotar a sua resposta e trazê-la aqui para o professor Rafael dar a resposta segura para você.
Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Professor Rafael Castelo Branco, missão cumprida. Muitas dúvidas ficaram aqui, ou melhor, mensagens, porque aqui você, ouvinte e internauta, leva a resposta para casa sem nenhuma dúvida. A você, professor Rafael Castelo Branco, nosso muito obrigado mais uma vez, em nome de todos que fazem o Sistema Ceará Agora de Comunicação e também aos nossos ouvintes e aos nossos internautas, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Luzenor, mais uma vez desejar o seu feliz aniversário. Essa semana você fez os seus 40 anos ainda, né? Longe da aposentadoria, professor Rafael. E eu queria aproveitar também para deixar um grande abraço aqui para Ana Célia, do bairro Planalto Bela Vista, em Russas, que mandou mensagem no Facebook: olha, você esqueceu do meu alô, estou dando hoje. O Jorge Maradona, aqui de Fortaleza, que diz que também sempre acompanha o programa há muitos anos, antes mesmo de eu dar algumas contribuições aqui. E o Eliseu, que é um grande amigo e que sempre acompanha o Alerta Geral e passa para todos os amigos que também possam acompanhar. Muito obrigado. A você, ouvinte internauta, nosso muito obrigado, um grande abraço.